pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na nossa aulinha de hoje de preceptoria virtual nós vamos fazer mais um exercício do livro do Moisés Nussenswagen. O exercício é o exercício 14 do capítulo 2 do livro Curso de Física Básica 1 do Moisés Nussenswagen. Beleza? Bora para o enunciado então. Deixa-se cair uma pedra num poço profundo. O barulho da queda é ouvido depois de 2 segundos. Então, ele dá para a gente o tempo total do movimento. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo. E ele pede para a gente calcular a profundidade do poço. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguém que abandonou uma pedra no poço, deixa-se cair. Então a gente vai supor a velocidade inicial dela 0. Aí essa pedra ela vai chegar no fim do poço, ela vai bater em alguma coisa lá, produzir algum tipo de ruído, E o som esse som produzido, ele vai submergir na borda do poço e a pessoa vai ouvir, beleza? Então ele quer que a gente descubra, com base nisso, qual é a profundidade desse poço, beleza? Então bora lá. A primeira coisa que a gente faz é obter os dados do nosso enunciado. Então, a gente tem aqui o tempo total, que é igual ao tempo de queda da pedra, mais o tempo que o som demorou para voltar para a borda do poço. Então, eu vou chamar de tempo de queda e tempo do som, ou tempo de subida. Vou chamar de TS. Beleza? E ele falou pra gente que esse tempo vale 2 segundos. O que mais que a gente sabe? O problema falou que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo. E o que mais que a gente tem? A aceleração gravitacional. A aceleração desse movimento. A aceleração é igual à aceleração gravitacional, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então é isso. Isso são os dados que o problema forneceu para a gente. Agora o que a gente pode fazer? Vamos fazer um desenho para a gente conseguir visualizar melhor esse problema. Então, bora lá. Então, aqui é o fundo do poço, essa linha preta. Isso daqui vai ser a altura, Ou seja, a profundidade do poço, que é exatamente o que a gente quer encontrar. Então, a gente quer descobrir H do poço. Aí, o que acontece? A pessoa pega essa pedra, abandona essa pedra. Essa pedra vai chegar lá no fundo do poço, vai bater em alguma coisa e produzir uma onda sonora. Essa onda sonora vai se propagar assim. E vai chegar de novo até a borda do poço, onde a pessoa está lá escutando. Beleza? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Bom, que tipo de problema a gente tem aqui? A gente tem um problema que tem aceleração constante, pelo menos nessa nossa primeira parte. Quando a gente tem um problema com aceleração constante, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai considerar para a primeira parte, que é a parte da queda, Então, vamos pensar primeiro na parte da queda, a pedra caindo. Depois a gente trata a velocidade do som, que ela vai ser constante, Mas nesse primeiro caso, a gente tem um MR e o V. Quais equações que a gente consegue usar quando tem aceleração constante? Eu tenho equação horária das velocidades, V igual a V0 mais AT.
Equação horária das posições, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E eu tenho também a equação de Torricelli, que é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. As três equações aí que a gente pode usar quando temos uma aceleração constante. Belezinha? Bom, qual delas a gente vai usar nesse primeiro momento? Vamos olhar para as equações. A equação horária das velocidades não vai fornecer para a gente uma altura. Ela não tem esse termo na equação. Então, no primeiro momento, a gente não vai usar ela. Se a gente olhar para a equação horária das posições e para a equação de Torricelli, as duas têm um ΔX, que a gente pode considerar como a nossa variação de altura, né? A equação de Torricelli, ela tem também a velocidade final e a velocidade inicial. Eu não sei a velocidade final, né? Então, por hora não dá para usar ela. Vamos pensar então em termos na equação horária das posições. Tem o ΔX, né? Que eu vou chamar de H, a variação de altura, que é o que eu quero. Velocidade inicial, bom, ele fala assim, deixa-se cair, ele não diz que joga, né? Então, esse deixa-se cair está falando para a gente assim, que a velocidade inicial é igual a zero. A gente pode acrescentar aqui, ó, V0 igual a zero, né? Então, eu quero ΔH, eu quero velocidade, e aí olha só, eu tenho um termo de tempo aqui e um termo de tempo aqui. Esse termo de tempo é o tempo de queda, né? E o que eu tenho? Eu tenho o tempo total disso. Então, o que eu posso fazer? No primeiro momento, eu posso tentar trabalhar com essa equação, que é a equação horária das posições, em função da altura e do tempo de queda. Depois eu posso tentar relacionar esse tempo de queda com o tempo que o som vai demorar para subir, né? Porque eu sei que o tempo de queda da pedra mais o tempo que o som demora para subir dá 2 segundos. Então, é um dado que o problema forneceu. Beleza? Então, nessa primeira parte, vamos usar aqui a equação horária das posições. Então, eu tenho aqui, eu vou reescrevê-la. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Né? Então, bora lá. Vou pegar esse x aqui, x0, colocar para o outro lado da igualdade, e eu fico com x menos x0 igual a v0t mais at ao quadrado sobre 2. Beleza? Esse x menos x0 é o nosso ΔX, que para este problema a gente vai chamar de H. Né? É a altura do poço, ou seja, a distância que a pedra percorreu, desde que ela foi abandonada até ela atingir o chão. Belezinha? O que mais que a gente sabe? V0 é zero, então esse termo aqui todo vai dar zero. Beleza? O que mais que a gente tem? A aceleração. A aceleração é a aceleração gravitacional. Geralmente a gente chama ela de menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas isso depende de como eu estou orientando o meu eixo. Como assim? Olha, se aqui em cima é o meu ponto zero e aqui é o meu ponto H, eu posso orientar o meu eixo x desse jeito aqui, ó, para cá. Né? Ou seja, a minha aceleração gravitacional g vai estar apontando na mesma direção do eixo. Então, eu posso trabalhar com ela positiva aqui, né? Porque eu escolhi o eixo, beleza? Vai dar problema isso? Não, tranquilo, né? A gente só vai ter que tomar cuidado na próxima parte do problema, quando o som ele vai estar subindo. Ou seja, essa velocidade ela vai estar contrária ao eixo. Eu escolhi o meu eixo x, né? Eu não posso mudar isso depois que eu comecei o problema. Beleza? Então, a nossa aceleração gravitacional vai ser g. E esse tempo vai ser o meu tempo de queda. Verde.
tempo de queda. Beleza? Então, vamos reescrever essa equação. Então, eu tenho a altura igual a aceleração gravitacional dividido por 2 vezes o tempo de queda elevado ao quadrado. Belezinha? Então, o que eu tenho? Olha, eu não conheço o tempo de queda. Eu conheço a aceleração gravitacional, mas ainda me falta o tempo de queda. Então, eu tenho aqui uma equação e duas incógnitas. Eu vou chamar essa equação de equação 1. Beleza. Por que eu fiz isso? Olha só. Eu quero descobrir a altura, mas para isso eu preciso descobrir o tempo de queda. E o problema só falou para mim o tempo total, que é o tempo de queda mais o tempo de subida do som, né? Aí o que acontece? Eu preciso usar algo que a gente chama de vínculo, né? É algo que liga essas duas equações, que é esse tempo total, que foi o único dado que o problema forneceu. Beleza? Como é que eu vou ligar essas duas equações? Olha, no tempo total, eu tenho esse termo aqui, ó. O tempo de subida. O que é esse tempo de subida? É o tempo que o som demorou a partir de quando a pedra atinge o chão até chegar no ouvido de quem abandonou essa pedra no poço. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar trabalhar com essa informação da velocidade do som e esse tempo de subida para tentar relacionar essas duas equações. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro a gente trabalhou com a queda da pedra, então eu vou escrever aqui, ó. Queda da pedra. Aqui. E agora a gente vai trabalhar com a subida do som. Então, para o som subindo. O que a gente tem? Ó? Aqui a pedra bateu e as ondas sonoras foram se propagando aqui e subindo até a borda do poço. E o problema fala também que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo. E ele fala que essa é a velocidade. E essa velocidade, né, ela é uma velocidade constante. Se eu tenho uma velocidade constante, eu não tenho um movimento acelerado. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, para a velocidade, para o som subindo, eu tenho movimento retilíneo uniforme. O que significa eu ter um movimento retilíneo uniforme? Significa que eu não posso usar essas três equações que eu usei aqui em cima. Mas eu consigo usar a equação da velocidade média, que ela vai ser igual à velocidade para qualquer instante de tempo. Qual que é essa equação? Velocidade média é igual a distância ΔX por ΔT, né? Então, o que eu tenho? Essa velocidade vai ser a velocidade do som. Esse ΔX vai ser a distância que o som percorreu, ou seja, aquela mesma altura h. E esse ΔT vai ser o quê? O tempo que o som demorou para percorrer essa distância, que eu chamei de tempo de subida. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Que cor que eu usei, né? Laranja. Velocidade do som é igual a h dividido pelo tempo
trocar de cor. Tempo de subida. Beleza? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma olhada na convenção de sinal adotada. Olha só. A velocidade do som, vamos olhar para o nosso desenho, ela está subindo aqui. Velocidade do som. Ela está subindo contra o eixo que eu adotei. Então ela é negativa. O que mais? A distância que ele vai percorrer, ele vem do ponto H até o zero. Ou seja, ele também vai percorrer uma distância negativa. Então, assim. Belezinha? Bom, aí o que a gente pode fazer com isso? Olha, dá para multiplicar todo mundo por -1, para não ficar trabalhando com número negativo. Então, eu fico com velocidade do som igual a altura dividido pelo tempo de subida. Beleza? Aí o que eu posso fazer com essa equação aqui? Olha, eu posso fazer o seguinte. Se eu isolar a altura aqui, eu tenho que a altura é igual a velocidade do som vezes o tempo de subida. Por que eu fiz isso? Olha só. O meu objetivo é encontrar a altura, mas eu não sei nem o tempo de subida, nem o tempo de descida. E eu encontrei duas equações aqui para relacionar a altura com esses tempos, que eu não conheço. Eu obtive aqui na equação 1 uma equação com duas incógnitas. Na equação que eu vou chamar de 2, eu também obtive uma equação e duas incógnitas. Só que olha só, eu tenho a altura aqui e a altura aqui. Eu posso relacionar essas duas equações. Como assim? Concorda que essa altura aqui da primeira equação é igual a essa altura da segunda equação. Então, eu posso igualar a equação 1 e a equação 2. Então, eu tenho aqui, ó, igualando as equações 1 e 2, nós temos, da equação 1, eu tenho g sobre 2 vezes tempo de queda ao quadrado. E da equação 2, eu tenho velocidade do som, que é a velocidade de subida, vezes o tempo de subida. Beleza? Essa equação eu vou chamar de equação 3. Olha só, nesta equação, a equação 3, o que eu tenho? Eu tenho o tempo de queda e o tempo de subida. Nessa equação, eu também tenho uma equação e duas incógnitas, o tempo de queda e o tempo de subida. Mas se a gente olhar nos dados que o problema forneceu para a gente, eu tenho que o tempo total, que é um valor que eu conheço, 2 segundos, é igual ao tempo de queda mais o tempo de subida. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, reescrever aqui, que eu tenho o tempo total, aqueles 2 segundos, igual a o tempo de queda mais o tempo de subida. Beleza? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar ou o tempo de queda ou o tempo de subida nessa equação. Eu vou escolher isolar o tempo de
subida, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou manter o tempo de subida de um lado da igualdade e os outros do outro lado da igualdade. Então, eu fico com tempo de subida é igual a tempo total, que eu conheço, vale 2 segundos, menos o tempo de queda. Belezinha? E eu vou chamar essa equação de equação 4. Aí, olha só. Concorda comigo que essa equação 4, eu posso usar ela e substituir na equação 3. Se eu pegar esse tempo de subida aqui e colocar aqui, eu vou ficar com uma equação e uma incógnita, né? Então, eu vou pegar a equação 4 e substituir na equação 3. Então, vamos lá. Substituindo a equação 4 em 3, ficamos com g sobre 2, tempo de queda ao quadrado, igual velocidade do som vezes o tempo de subida. Só que em vez de escrever o tempo de subida, puro e simples, eu vou escrever o tempo total, 2 segundos, né? Menos o tempo de queda. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Bom, eu tenho uma equação e uma incógnita. Vou aplicar a propriedade distributiva, ou seja, vou multiplicar Vs por isso e por isso, né? Então, eu tenho g sobre 2, tempo de queda ao quadrado, igual velocidade do som, que eu sei quanto vale, vezes o tempo total, menos velocidade do som, vezes o tempo de queda. Belezinha? Agora, eu vou trazer todo mundo para um lado da igualdade. Então, eu tenho aqui, ó, g sobre 2, tempo de queda ao quadrado. Tá de um lado, vou passar para o outro, ele vem com sinal trocado. Então, ó, esse tempo de queda Vs que tinha menos, ele vai para lá mais velocidade do som, tempo de queda. Esse daqui, Vs, tempo total, estava positivo, vai para o outro lado negativo. Então, menos Vs, tempo total. Tudo isso igual a 0. Belezinha, gente? Tranquilo? O que a gente tem aqui? Essa é uma equação de segundo grau. Olha só, a variável que eu não conheço, que eu quero descobrir, é o tempo de queda. Ó, ela aparece aqui e aqui. Velocidade do som eu conheço, tempo total eu também conheço, aceleração gravitacional eu também conheço. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa equaçãozinha de segundo grau, né? Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau completa? Bhaskara. Então, lembram da fórmula de Bhaskara? Vamos escrever aqui. É o quê? Então, eu tenho aqui um x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2 vezes a, né? E o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir o tempo de queda. Então, a nossa variável é o tempo de queda. Então, eu tenho aqui tempo de queda igual. O que é o termo B? O termo B
é o termo que está multiplicando a variável elevada a 1. Então, o nosso termo B é a velocidade do som aqui. Então, eu tenho que esse cara é o termo B da equação. O que é o termo C? O termo C vai ser tudo isso aqui, né? Menos velocidade do som vezes tempo total, é o seu termo C. E o que é o termo A? É o que está multiplicando a variável quadrática. Então, esse aqui é o nosso termo A. Beleza? Então, eu tenho que menos B é igual a menos velocidade do som, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, velocidade do som elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, o que é o A? G sobre 2, vezes C, que é menos a velocidade do som vezes o tempo total. Menos velocidade do som vezes o tempo total. Tudo isso dividido por 2A. Então, vamos colocar aqui uma fraçãozinha por fora. 2 vezes o A, que vale G sobre 2. Beleza? Bom, então, bora lá. Como é que a gente resolve isso? Então, eu tenho aqui tempo de queda igual. Quanto é que vale a velocidade do som? 330 metros por segundo. Então, eu tenho aqui menos 330 mais ou menos raiz quadrada de velocidade do som ao quadrado, 330 ao quadrado, menos 4 vezes. Quanto que vale a aceleração gravitacional? É 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Tudo isso multiplicando menos velocidade do som, que é 330 metros por segundo, vezes o tempo total, que é 2 segundos. Tudo isso dividido por 2 vezes G sobre 2. Olha, esse daqui corta com esse e vai estar todo mundo sendo dividido por G. Beleza? Bom, outra coisa que a gente pode notar aqui é que eu tenho um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui, né? Eles estão multiplicando. Menos vezes menos dá mais. Então, beleza? Bora lá, então. Então, eu fico com tempo de queda igual menos 330 mais ou menos fazendo na calculadora essa continha que está aqui dentro da raiz, a gente vai ficar com 121.836. Beleza? Tudo isso, aqui é dividido por G, né? Dividido por G, que vale 9,81. Beleza? Bom, tirando a raiz de 101.836, ficamos com menos 330, mais ou menos 349,13. Tudo isso dividido por 9,81. Então, tá aí o nosso tempo de queda. Mas uma equação de segundo grau, ela fornece para a gente duas respostas. Então, eu tenho o tempo de queda
quando eu considero o sinal de mais e quando eu considero o sinal de menos. Então, eu tenho aqui, ó, tempo de queda mais vai ser igual a menos 330 mais 349,13 dividido por 9,81. Então, eu fico com 330 menos 349, vírgula 13, vai me sobrar 19,13. 19,13. Lembrando que ele está dividido por 9,81. Então, eu fico com um tempo de queda mais de 1,95 segundos. Então, tempo de queda mais igual a 1,95 segundos. Como é a equação de segundo grau, a gente tem que pensar também na resposta negativa. Vamos ver. Então, eu tenho aqui o tempo de queda menos, é quando a gente for considerar o sinal de menos lá do Bhaskara. Eu tenho menos 330 mais, mais não, né? Menos 349,13. Tudo isso dividido por 9,81. Fazendo essa continha, a gente vai ficar com menos 679 aproximadamente, dividido por 9,81. Dividindo, a gente vai ficar com mais ou menos aproximadamente, né, 69,21 segundos. Só que olha só, eu tenho um sinal de menos aqui. Eu não posso ter um tempo negativo, né? Matematicamente, essa é a resposta correta. Mas fisicamente, não é o que eu quero, né? Então, neste caso, essa é a resposta da equação, ok? Mas fisicamente, a gente não pode usar essa daqui. Eu não tenho uma máquina do tempo para a gente ter um tempo negativo. Não é coerente com o nosso problema, né? Então, essa resposta negativa a gente vai desprezar, né? Então, ficamos só com o tempo de queda de 1,95 segundos positivo. E olha só, o tempo de queda, né, só para a gente ter uma noção de como está andando o desenvolvimento do nosso problema, ele deu menor do que o tempo total. Isso indica que a gente está no caminho certo, né? Então, eu tenho aqui o tempo de queda de 1,95 segundos. Se eu tenho tempo de queda e eu tenho tempo total, eu posso usar essa equação 4, ó, eu tenho tempo total, eu tenho tempo de queda, para determinar o tempo de subida. Então, pela equação 4, o que eu tenho? O tempo de subida é igual a o tempo total menos o tempo de queda. Então, o tempo de subida fica, o tempo total é 2 segundos, menos o tempo de queda, que é 1,95 segundos. O meu tempo de subida vai ser 0,05 segundos. Belezinha? Agora, o que eu posso fazer com esse tempo e esses dois tempos, né? Eu posso usar esses dois, ou um deles, né, para substituir naquelas equações lá em cima. Ó, a equação 1 relaciona a altura com o tempo de queda. Agora eu conheço o tempo de queda. A equação 2, ela relaciona a altura com o tempo de subida. E agora eu tenho esses dois valores. Agora é só substituir na equação, né? Então, bora lá. Eu vou fazer na equação 2 primeiro. Por quê? Porque ela é mais simples, né?
só uma multiplicação aqui. Então, temos aqui para a altura, equação 2, né? A gente tem que a altura é igual a velocidade do som vezes o tempo de subida. Então, eu fico com uma altura de 330 metros por segundo vezes 0,05 segundos. 0,05 segundos. Fazendo essa continha, nós ficamos com a altura igual. Fazendo a calculadora. Deu 16,5 metros. Né? Então, a altura do poço, ou a profundidade, né, é 16,5 metros. Belezinha? Então, resolvido o nosso problema. Certinho, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.